Personagens. Um oferecimento Auto Panambi. Conheça o Virtus. Desenhado para ser seu. Venha fazer um test drive na Auto Panambi. Ele nasceu na cidade de Santiago, mas escolheu Cruz Alta para morar. E mais do que isso, escolheu a cidade para ser objeto e o ponto de partida da sua obra literária. Nosso personagem, o escritor Rossano Cavallari. Rossano, qual é a razão, qual é o motivo de ser Cruz Alta o ponto de partida da tua obra? Já são 6 livros editados, 2 já na segunda edição, e tem Cruz Alta como referência, inclusive para entender a região e entender outras realidades. Qual é a razão disto? Eu não sei te explicar, só sei que deve ser espiritual, porque o dia que eu aportei em Cruz Alta, vindo de Santiago... 1970. Estavam comemorando a Copa do México ainda, nas ruas, assim, pessoal de chapéu de mexicano, tudo. E a gente abriu o Caleche, né, que era a boate e o restaurante, nesse mês de julho. E aí o Caleche se desenvolveu de uma forma magnífica nos seus anos de existência aqui. E nesse meio tempo a gente conheceu muitas pessoas, conhecemos a cidade. Me apaixonei pela cidade no sentido de uma interação que eu não sei te explicar o que é. E tudo começou com essa questão de escrever livros. Um dia eu que escrevi um poema para participar da Coxilha Nativista. E nessa busca, sabe que para escrever uma música, uma letra de música, tu tem que ler um monte de coisa e fechar em poucas estrofes uma grande história, né? Se tu vai fazer uma questão baseado em história real. E nessa busca eu vi que, por exemplo, a Revolução Federalista, que é um evento regional e até do sul do Brasil, Cruz Alta era um dos focos principais de tudo isso. Isso me chamou a atenção. Por que não tem um livro, uma obra específica sobre isso? Não tinha na literatura, né? Aí me dediquei a fazer o Ninho dos Pica-Paus, que foi talvez o livro assim que me abriu as portas, porque tive numa editora grande, a Martins Livreiro de Porto Alegre, e fui recebido pelo grupo de estudos, inclusive o próprio seu Martins, que já é falecido, que era o dono da editora, e um grupo de pessoas lá, já idosas, que entendiam do riscado, e fizeram uma análise do livro e aprovaram com louvor até. Fiquei muito feliz com aquilo, porque eu estava entrando numa editora, sabe? É um mercado difícil, é um caminho difícil, a porta é difícil de abrir. Né? Para muitos, inclusive, não se abrem assim tão fácil. Então, me senti feliz e o livro foi um sucesso de vendas na Feira do Livro de Porto Alegre. Foi o livro mais vendido entre os autores novatos naquele período, em 2001. E na Feira do Livro, enfim, vendeu em torno de 700 exemplares durante todo o período da feira. E a gente esgotou essa edição rapidamente, tanto é que depois nós fizemos uma nova edição. É claro que antes disso eu escrevi um livro sobre filatelia, que foi no ano de 87. Essa é uma matéria na Zero Hora sobre isso até. A filatelia é um dos assuntos que mais me instiga na questão cultural e histórica, porque ela, acho que eu talvez arrisco dizer aqui, que é uma das ciências, digamos assim, né, que mais, por centímetro quadrado, ela é mais intensa no processo ideológico de um país. Ela é muito marcante, porque a história de um país está ali. Tu lê um país pelo seu selo. Se tem um monarca que cai, eles fazem depois cruzamento de barras por cima, espécie de carimbos, impressões, né, selos comemorativos, coroações, eventos. Então tu acompanha a história dos países e do próprio planeta, né, como as temáticas de coleção filatélica, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. O bom das temáticas é que ela tem começo e tem fim, por exemplo, de alguns aspectos históricos. A Guerra de Secessão Americana, a Segunda Guerra Mundial. Então tu pode colecionar só esse período, entendeu? E isso também, a filatelia, ela desperta muito o sentido cultural, o sentido histórico, de aprender mais sobre esses países misteriosos, que o próprio Érico Veríssimo falava quando teve contato com os primeiros livros que o pai dele entregou para ler, a ilustração francesa, né, os livros da Illustration, em que ele achava países exóticos, não sabia onde é que ficava, e assim mesmo foi com a filatelia. Eu descobri um país um dia chamado Ifni,
que eu nunca imaginei onde é que ficava aquilo, né? Que era um território encravado no norte da África e pertencia à Espanha e que emitia selos. Então esse é apenas um exemplo, né? E aí os livros começaram a andar, fluir. E é um assunto que me interessou muito, assim, porque a cidade, ela se presta para isso. Eu também acho que arrisco também dizer que a cidade é um grande palco, onde se passaram grandes atos da história do Rio Grande do Sul aqui, porque os personagens também são grandes atores. Esses Júlio de Castilhos da vida, Pinheiro Machado, Heitor Saldanha, Érico Veríssimo, artistas, cientistas malucos que aqui saíram daqui e estão espalhados pelo mundo, foram os que deram origem ao dicionário de Cruz Alta. Porque você sabe que pipocou de gente pelo mundo afora, nascido em Cruz Alta, fizeram sucesso, influenciaram a história de outros lugares. E que a própria cidade desconhece. Desconhece porque talvez esse interesse não tinha sido despertado. Aí vem um maluco de fora e faz isso, tu entende? E esse grande valor que eu dou para Cruz Alta, eu acho que a cidade merece. Porque esse talento que a cidade tem para gerar filhos importantes ou gerar histórias importantes ao longo do processo de formação do Rio Grande do Sul e do Brasil, não pode ser perdido. Claro. Agora, como é que se explica, sob o ponto de vista da pesquisa e olhar do historiador, uma cidade que tem uma certa baixa autoestima e desvaloriza, inclusive, os seus personagens, a sua própria história, no sentido, inclusive, de desconhecer essa caminhada, essa trajetória toda? Tem alguma razão que a gente possa explicar isso? Tem várias. Vamos partir de... Até tem uma lenda que diz isso, né? Tem uma lenda chamada lenda do monstro da Lagoa do Cemitério, enfim, que todos mais ou menos conhecem, e no final há uma praga que um padre roga, dizendo que o filho de Cruz Alta só vai ter sucesso quando sai daqui. Isso, de certa, mais ou menos isso de certa curiosamente forma, aconteceu. Se solidificou na mente de algumas pessoas mais antigas e isso passou adiante. Por outro lado, assistindo às redes sociais, que hoje nós temos o contato com o mundo inteiro no celular, né, eu noto que nas outras cidades há o mesmo também desprestígio dos moradores locais com o que acontece nas suas cidades. Então não é um fato de Cruz Alta isolado, né? Por outro lado, o cruzaltense, por si só, ele é muito cruel com a cidade. Talvez porque ele quer exigir que a cidade melhore, né? Então ele é cruel. Então eu digo que Cruz Alta é uma das cidades mais resistentes na história do Brasil porque ela sofre um bombardeio cotidiano das pessoas aqui contra a sua cidade. E ela resiste bravamente e assim mesmo ela segue, sabe? Ela consegue progredir. Então eu acho que é isso. Não é uma coisa especificamente do morador de Cruz Alta com a cidade. Outros lugares fazem isso também. E muito cruéis alguns lugares também. Mas Cruz Alta é muito claro isso, né? Muito evidente, né? Mas enfim, claro, a história se encarregará de dizer, né? Mas essa construção histórica um tanto sanguinária que a cidade tem como solidificação, enfim, essa cultura do coronelismo, da imposição, da própria escravidão, enfim, se percebe resquícios nisso? Se vislumbra isto hoje? Sem dúvida. Nesse conceito, nessa nossa forma, nosso jeito de ser? Sem dúvida, não tem como dissociar disso. Há um monte de energias que plasmam em cima de tudo que aconteceu, de tudo que rolou ao longo de quase 200 anos de história, né? Na época da escravidão, Cruz Alta foi protagonista de eventos nefastos nesse sentido. Torturas, mortes, né? Sofrimento. Na época das revoluções, as matanças, o ódio entre os irmãos. E assim veio, né? Não é só Cruz Alta também, repito isso, porque as cidades mais antigas, como Rio Pardo, Caçapava, Piratini, Lavras, são cidades que também têm esse ranço espiritual, né? E é difícil de que isso se deslanche. A própria identidade étnica da cidade é da natureza de Cruz Alta. Não esperem, acho, as pessoas que Cruz Alta possa ser uma cidade industrial da noite para o dia. Não é da natureza. Cidades como Caxias, São Leopoldo, Santa Cruz, são cidades com um circuito
de pessoas de outros países, principalmente da Europa, que para lá se instalaram, e a visão de empreendedorismo é diferente. Nós temos uma visão mais de fronteira, uma coisa mais pacata. Aquilo que o Érico descreve no Tempo e o Vento, né? Que você conta as horas e os dias pelas revoluções, tu perde aquela noção. Há um certo ar de solidificar o ar, né? Então é isso que eu posso te dizer. Não é negativo, é uma identidade, é uma cidade que vai ser assim, como Palmeira, como Júlio Castilhos, Alegrete, sabe? E isso, claro que aos poucos vai modificando, porque as correntes de formação que nós recebemos cotidianamente, de pessoas vindas de fora, ou pessoas da própria cidade que saem e voltam, enfim, isso vai modificando, o tempo é outro, as noções de comércio são outras, né? E a gente sente muito, por exemplo, que o próprio comércio de Cruz Alta, que tinha grandes lojas, não se perpetuou entre a família. São raras as que permaneceram, né? Aí vieram que as multimunicipais e tomaram conta de tudo isso. As lojas regionais, assim, né? Grandes lojas. E é isso, nós tínhamos um comércio muito próprio daqui, né? Porque a cidade começou... A cidade tem um estigma, Veríssimo, de ter sido fundada por tropeiros. E isso faz com que a cidade seja uma cidade de passagem. Ou seja, não é a ideia era de passar por aqui, né? Muitos acabaram ficando, mas ficou isso, também pairando no ar, né? Um lugar de passagem. Né? Isso talvez tenha colaborado para isso, né? E até hoje se reflete. As pessoas querem sair, querem ir embora, querem, sabe? Talvez essa ainda seja uma das identidades, identificações da cidade. Essa é, sem dúvida, uma delas. O anseio permanente de querer sair. Querer sair. Embora se fique. E nesse sair, esses personagens daqui fazem grandes histórias pelo mundo afora. É, tem os que saem e os que ficam, né? Exatamente, com certeza. Agora, nesse teu cabedal literário de obras aí, tem alguma que tu acalentas como sendo, digamos assim, aí que tu tem mais carinho, mais afeto, mais dedicação? Bom, essa aqui é especial? Acho que tem. O Ninho dos Pica-Paus, como eu te disse, é um livro que me abriu as portas, né? E ele é eu consegui... Tem obras que tu tem uma identidade maior contigo mesmo, assim, espiritualmente falando, inclusive, porque tu consegue mergulhar naquele pequeno universo que tu está escrevendo, assim, e sentir aquele ambiente, sabe? O Ninho dos Pica-Paus foi assim. Já o livro sobre o General Firmino de Paula, que é um personagem fantástico para ser estudado nesse sentido, né? É um livro que eu fiz em poucos dias, praticamente. Foi um livro que quase que fui guiado para escrever pela farta documentação e a farta mobilização cerebral que se deu em torno daquilo ali. A vontade de escrever era tanta que em 2, 3 meses eu acabei aquele livro, né? Já nós tivemos a Gênese da Cruz Alta, que é um livro difícil de escrever, porque já havia muitos escritores haviam escrito sobre a história de Cruz Alta e havia algum estigma de famílias para cá, famílias para lá, e a verdadeira história da cidade talvez tivesse ficado de lado, né? Então a gente foi a fundo com fontes bem confiáveis dentro do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, no Arquivo Histórico de Cruz Alta, e a gente conseguiu chegar num patamar razoável de confiabilidade nesse processo de formação de Cruz Alta. E ali a gente se depara, então, com vários elementos interessantes, desde a presença jesuítica aqui e até o final do Império. É fantástico esse todo. E aí, Veríssimo, olha, veja, as várias cidades do sul do Brasil que originaram Cruz Alta. Lages, Castro, Sorocaba, São Roque, enfim, Lapa, que acabaram migrando e formatando esse núcleo inicial, né? Porque Cruz Alta tem vários elementos que a formaram. O português é um deles, o mameluco paulista, que é uma mescla do tropeiro com o índio, o caboclo, o negro e o índio. Essa é a nossa formatação. É a essência. É a essência de Cruz Alta, né? Pode ter certeza disso. E cada um desses elementos traz suas características. E a lenda da panelinha tem uma relação direta a isso. Tem direta a isso, ideia. Porque a lenda da panelinha ela não é exclusiva da cidade de Cruz Alta. Tem várias cidades bem antigas, Lorena, São Paulo, até a própria Passo Fundo tem a lenda da Mãe Preta, que leva você a crer que bebendo a água daquele lugar você voltaria para lá, entendeu? Então essas cidades bem antigas, elas trazem no seu âmago
a ideia de que as pessoas devem permanecer ali. E Cruz Alta não foi diferente, surgiu assim. Os nativas, os tropeiros. O primeiro arranchamento de moradores em Cruz Alta, que são os primeiros tropeiros, se deu ao longo ali do Riacho Panelinha. Tanto é que aquela rua, Travessa Paulista, que nós temos, que é uma rua de uma quadra, uma travessa, é a única rua com o nome mais antigo que se tem notícia, e que não mudou até hoje. Continua sendo Travessa Porque paulistas foram os principais elementos que aqui chegaram, né, no início. Esses debates sobre o tropeirismo que a gente tem elencado aí, através do governo municipal, é muito bom. É muito bom, as pessoas têm que conhecer essa linha de pesquisa e saber a própria origem da cidade, porque ela é riquíssima, e Sorocaba, por exemplo, é uma cidade que tem centros culturais sobre tropeirismo importantes, que querem abrir, né, esse debate conosco aqui, trazer, interagir com o povo de lá. Pô, é muito bom isso aí. Cidade irmã. Cidade irmã, com certeza. Bom, qual é a influência da tecnologia, das redes sociais, desse mundo louco aí, nisso que tu falas de tropeirismo, do índio, do mameluco, de lendas, enfim. Essa história, ela vai sobreviver de alguma maneira? Eu acho Diante dessas mudanças todas que o mundo está passando? Eu acho que as pessoas estão ávidas disso, porque esse cotidiano avassalador da mesmice e da idiotice, das tantas coisas bizarras que nós temos nesse nosso cotidiano, as pessoas estão ávidas desse conhecimento das suas identidades, né? E as redes sociais, próprios canais de YouTube e outras coisas, são ferramentas imprescindíveis para se perpetuar isso aí, né? Eu tenho uma publicação cotidiana no meu perfil do Facebook falando sobre história. E ali você vê o interesse das pessoas em entrar nesse universo, dividir contigo esse debate, conversam, perguntam, questionam, né? E eu acho que isso aí não deve parar, não deve parar e não vai parar. Agora, eu acho que se nós usarmos as ferramentas certas, os canais certos, isso vai só se ampliar, né? E isso é muito bom, mesmo que seja para marcar encontros e conversar sobre isso. Claro. Que olhar daqui a 20, 30 anos um historiador deverá ter sobre Cruz Alta e esse conteúdo todo? Olha, do jeito em que as coisas estão, eu não saberia te dizer, ou vão andando de tão rápido que é, né? Porque os interesses vão mudando, é claro. Nós não temos riscos dessas coisas todas se perder? Menos mal que o livro é um dos elementos que não foi consumido pelo virtualismo, né? Acho que o virtualismo no processo da edição virtual, aquela coisa é muito bom, prático, mas o livro ainda é uma essência, e é uma das grandes também marcas da permanência e do símbolo de pertencimento de um cidadão a uma essência que jamais vai morrer, ou seja, aquela ideia de estar dividindo aquela história, lendo, sentindo o cheiro do papel. Isso não deve mudar, não deve mudar. E acredito que mesmo que passe a tecnologia, não vai mudar. Então eu não sei, o historiador está evoluindo muito a questão da história. Porque havia uma ideia de tempos atrás de personagens da história de Cruz Alta, memorialistas, personagens que não admitiam que a história fosse modificada, até porque naquele tempo você lia aquilo como verdade, né, absoluta. E a verdade absoluta na história ela é muito complicado dizer que exista, né, porque surgem provas cotidianamente, né? Tu abre uma gaveta, tem um documento que muda uma história. E aí? Né? Os próprios elementos assim tão grandes da história mundial são modificados também no dia a dia, né? A tua história, a tua pesquisa diferencia-se muito da história oficial? Tem muito distanciamento ou proximidade? Não tem muito distanciamento, tem pistas de que poderiam ser diferentes, né? Porque eu também não vou dizer que não cometo equívocos, claro que cometo falhas, brancos, mas assim, eu escrevo também uma história baseada num ranço positivista, a gente também não pode fugir disso, mas a grande ideia para o leitor é que ele pode interagir e achar de outra forma que eu estou dando essa pista para ele, tu entende? Não como verdade final, né? Então os livros que eu escrevo, eu além de falar sobre o que outros falaram, eu também faço as minhas teses ali, né? E essas teses que são interessantes, porque tu joga para diante esse debate, né? Claro.
Escrever é um caminho sem volta? É um caminho sem volta. E escrever cada vez mais, mas aí entra um outro jogo. É a tua condição de estar preparado para continuar escrevendo, porque, veja bem, a gente vive num mundo que te achata, psicologicamente às vezes, né? E tu não tem essa inspiração. Por vários meses, às vezes, anos, tu escreve ou tenta escrever na frente de um computador e não consegue. Mas a criatividade vai aos poucos superando isso, tu tem que achar uma saída, né? Eu, por exemplo, eu estou com muita dificuldade para terminar um livro agora, que é a história do Érico Veríssimo, mas chama-se O Menino e Sua Aldeia. Toda a relação de Érico com Cruz Alta e o que ele colocou na obra que a crítica não sabe. É um livro chato de escrever, porque tu tem que ler 40 livros. E aí entra a falta de tempo também, né? E o cansaço. Claro. Érico é também uma fonte de inspiração para o teu trabalho? Muita, porque o Érico é Cruz Alta. É o autor brasileiro que mais citou a sua cidade natal dentre todos os outros. E isso contrasta com tudo aquilo que quiseram denegrir a imagem do Érico, dizendo que ele não gostava de Cruz Alta. Pelo contrário, ele foi um homem que amou a cidade de Cruz Alta, porque ela foi fonte de inspiração para 90% de sua obra toda, né? O que houve foi um problema familiar que ele teve, essa quebra no núcleo familiar e que desagregou toda a família, e ele teve que ir embora para Porto Alegre para tentar a sorte maior. Isso não impediu dele amar a cidade de Cruz Alta, né? Então as pessoas às vezes querem criar esse elemento da discussão negativa, mas não, eu não aceito isso. Que vão lá no museu discutir isso, eu digo não, pelo contrário, ele gostava demais da cidade. E ele descreve isso. Graças a Deus eu ter nascido numa cidade pequena do interior como Cruz Alta. O meu computador da memória foi programado lá. E tu sabes que ele falou essa história de computador na década de 60, 70. Ele foi um visionário também dessa programação de computadores, tu sabe? Então ele disse isso, que ele era um homem ingrato por ter nascido numa cidade como Cruz Alta. Isso quebra muitos elementos negativos, né? Tá certo. Que bom. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Que ele continue dando resultados e bons frutos. Sem dúvida. Obrigado. Rossano Cavallari, historiador de Cruz Alta, foi o nosso personagem de hoje. Até a próxima.